Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui me assistindo. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não sabe o porquê que o Bitcoin ele vai revolucionar toda a tecnologia e a economia mundial, você está no lugar certo. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Tudo que você faz é por sua conta e risco. Então, estude bem o que você está fazendo antes de realmente fazê-lo. E um pedido que eu tenho para você é, se eu agregar algum conteúdo para você, se você achar interessante o assunto, deixa um like aqui no vídeo. Defender o Bitcoin é defender a liberdade. Mas, por que exatamente? Primeiro, para a gente ingressar nesse assunto, você precisa primeiro entender como funciona o dinheiro convencional que conhecemos hoje, que são o real ou o dólar, por exemplo, o euro, por aí vai, dentre outros que existem no mundo. O dinheiro que existe hoje no mundo é de equivalente a 120 trilhões de dólares, e esse valor ele vai estar sempre em expansão. Isso acontece por causa da inflação ocasionada pelos próprios países de forma proposital, para que eles consigam continuar sua expansão, pagando as dívidas que vencem hoje, por exemplo, jogando dívidas ainda maiores para o futuro, ou então até mesmo para financiar projetos de infraestrutura, energia no país. E para isso eles vão criando mais moedas que vai inflacionando o valor delas. Ou seja, o valor da moeda vai decair. R$ 100 hoje não são o que são R$ 100 há 10 anos atrás aqui no Brasil. Essa constante expansão no valor monetário de um país, no número de moedas que ficam em circulação, ocorre a inflação no país, fazendo com que arroz, sabonete, tudo, carro, tudo fique mais caro os preços, por causa da lei da oferta e da demanda. As pessoas vão ter mais dinheiro e por isso as coisas vão ficar mais caras. E é de conhecimento do mundo inteiro que nunca vai existir dinheiro o suficiente para pagar todas as dívidas do mundo. Por isso, continuam-se sempre imprimindo mais dinheiro, colocando mais dinheiro em circulação no mercado. Por conta disso, em 1992, Cynthia Dward e Moni Naor surgiram com uma ideia de uma solução computadorizada que pudesse ser usada como uma forma de valor, que pode ter sido um protótipo, uma ideia que impulsionou a ideia de criação de criptomoedas. Em 18 de agosto de 2008, um site chamado bitcoin.org foi registrado e colocado no ar. E em 31 de outubro, o suposto criador do Bitcoin, que se auto-intitula Satoshi Nakamoto, fez uma publicação nesse site explicando como funcionaria um sistema peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa, chamado Bitcoin, que se baseava em uma transação eletrônica sem depender de uma confiança, ou seja, sem depender de alguém supervisionando isso para você, um banco, o governo ou quem quer que seja. E nessa publicação, Satoshi Nakamoto disse que nós poderíamos ter o nosso dinheiro, fabricar o nosso próprio dinheiro, sem depender do Estado ou de bancos. Mas o mais incrível do Bitcoin é que o único dono é você. Você é o único detentor da sua chave. É como se ele fosse um cofre. E esse cofre só pode ser acessado com a sua chave, que é uma senha extensa, longa e muito difícil. Ou seja, a única pessoa que tem acesso a essa senha realmente é você. E os criptoativos, ou seja, o Bitcoin, ele não pode ser copiado. Então não tem como uma pessoa pegar e copiar os seus Bitcoins. Ah, eu tenho um Bitcoin, a pessoa foi lá e copiou meu Bitcoin. Não existe. Vivemos na era digital. Mas se eu sair daqui do Brasil e eu for lá para a Austrália, por exemplo, e eu for no comerciante pagar uma água com cartão de crédito, ele vai demorar dias e dias e mais dias em cima de taxas e mais taxas para receber esse dinheiro. Mas no mesmo instante, eu posso pegar o meu celular, tirar uma foto da água que eu comprei e mandar para uma pessoa lá no Japão e ela vai receber no mesmo instante. Não é de alguma forma injusto? Porque quando eu pago com cartão de crédito a água, vai ser feita uma transação que vai sair lá do meu país, do Brasil, vai passar por taxas de câmbio, imposto, para só depois o comerciante receber esse dinheiro. Além de que eu também vou estar pagando muitas taxas para realizar essa transação. Não é injusto? E se essas demoradas transações com imensas taxas pudessem de certa forma, acabar? É isso que o Bitcoin é, ou pelo menos o que almeja ser. Nele você usa uma gigante base de dados conectada com toda a internet mundial em diversos computadores e máquinas e super máquinas que ficam validando essas transações de forma anônima e sem interferência do governo. Funciona da seguinte forma. Vamos voltar lá na Austrália. Estou comprando uma água novamente, mas dessa vez o vendedor ele aceita Bitcoin como forma de pagamento. Eu, no meu celular, ou então no meu notebook, eu entro na minha carteira de Bitcoin, ou seja, eu coloco a minha senha no meu cofre para eu acessar os meus Bitcoins, eu coloco o endereço da carteira do vendedor e eu transfiro meus Bitcoins para o vendedor de forma rápida, simples, geralmente barata. Mas pelo menos mais barata do que os cartões de crédito, com certeza vão ser. Mas eu já te explico daqui a pouco como que foi solucionado esse problema de às vezes a taxa ser um pouquinho maior do que se espera. Mas é isso, você pagou menos taxas, não pagou taxa de câmbio, o vendedor recebeu na hora o dinheiro que ele precisava,
sem pagar taxas também, e em questão de segundos. Tá, Renato, mas calma aí, volta um pouquinho. Então quer dizer que usam vários supercomputadores, computadores normais, para validar as transações. Mas por que eles fazem isso? Eles não vão estar só gastando energia? Na verdade, não, eles não estão só gastando energia. Eles são recompensados pela mineração, ou seja, eles disponibilizam o computador deles para validar as suas transações ou de outros usuários. E eles recebem uma taxa de recompensa por isso. Então, por eles estarem disponibilizando a energia deles, o computador deles para realizar as transações, eles são recompensados com bitcoins. Isso se chama o sistema Proof of Work, ou seja, uma prova de trabalho, que eles recebem uma quantia de bitcoins por cada bloco minerado. E esse bloco, ele se torna imutável após ser minerado e acaba gerando uma liga permanente no Bitcoin. Então aquele bloco, por se tornar inalterável, o Bitcoin ele não pode ser gasto duas vezes. Ou seja, ele registra uma transação num bloco, como se eles compressassem aquele bloco e aquele bloco nunca mais vai poder ser mexido. Então lá fica armazenado Bitcoin X saiu para a carteira Y. E essa transação não pode ser revertida de alguma forma. Ou então gastar o mesmo Bitcoin X para outra transação, porque o bloco ele é inalterável, imutável. E a única forma de criar novos Bitcoins é por meio da mineração Proof of Work, que eu comentei aqui agora. E o número total de Bitcoins que podem vir a existir é de 21 milhões. Sendo que hoje, na data de gravação desse vídeo, já tem-se aproximadamente 19,1 milhões de Bitcoins minerados e somente 1,9 milhões de Bitcoins ainda serem minerados. Ou seja, faltam poucos para serem emitidos para ficarem em circulação. E a mineração funciona da seguinte forma. Nos primeiros 4 anos, os mineradores de Bitcoin eles tinham uma recompensa de 50 Bitcoins por bloco a cada 10 minutos. Sendo que a recompensa sempre diminui pela metade a cada 4 anos. Dá para comparar o valor do Bitcoin também com uma lei da oferta e da procura também, porque é exatamente assim como funciona qualquer mercado. Mas para eu exemplificar um pouquinho mais para você, imagina que são feitas mineração de ouro, ouro de verdade, e a cada 4 anos metade do ouro se acabasse no planeta. Então fica um pouquinho mais difícil de conseguir e, portanto, geralmente tende-se a subir um pouco o preço. E quando os 21 milhões de bitcoins já forem terminados de minerar, não será possível a criação de novos bitcoins, se tornando o contrário das moedas tradicionais, que vivem em constante inflação. E o lado positivo é simples. Seus bitcoins, eles não vão inflacionar com o passar do tempo. E o problema da inflação, voltando novamente, é um problema muito sério. Porque você pode ser trilionário na moeda do papel, mas você não pode ser rico de verdade, em alguns países, dependendo do caso. Por exemplo, eu posso ter 1 milhão de bolívares na Venezuela. Eu não vou ser rico de verdade. 1 milhão de bolívares não vale nada, não compra nada. Você não quer que seu dinheiro se inflacione com o tempo. E exatamente por causa do Bitcoin, esse limite de emissão, ele é considerado um ouro digital. E deixando um pouco de lado essa maravilha do Bitcoin, vou trazer um problema, ou talvez um recurso também, depende da forma que você quiser enxergar isso. Que é que sua chave, seu Bitcoin. Não sua chave, não seu Bitcoin. Tá, mas o que isso quer dizer? Por exemplo, a chave do Bitcoin, a senha, para você acessar o seu cofre, ela é muito grande. Você não vai lembrar ela de cabeça. Então, para você memorizar a sua senha, você guarda, por exemplo, escrito num papel, guardado num cofre físico na sua casa, ou então você guarda a sua senha de acesso da sua carteira do Bitcoin dentro do seu computador. Se alguém conseguir achar onde está essa senha e conseguir ter acesso a ela, ela vai conseguir acessar os seus Bitcoins. Ou então as suas criptos em geral, que seja. Um outro problema, e isso realmente é um problema, é que os blocos de Bitcoin eles têm um limite de transferência que eles podem armazenar, de transações que eles podem armazenar em um bloco. Então pode ser que a sua transação, que deveria ser rápida e barata, se torne lenta e barata, ou então lenta e cara para acontecer. E isso pode acontecer quando a rede estiver sendo muito utilizada no momento, o que vai deixar a rede lenta, porque vão ter muitas pessoas querendo usar. Então é como se você entrasse numa fila de espera para que o seu pedido fosse atendido. E você também, caso você queira, você pode pagar uma taxa mais alta para você passar na frente das outras pessoas. Esse problema acabou levando a criações de sistemas na camada 2 do Bitcoin para que fossem realizadas transações de outra maneira. Como, por exemplo, a Lightning Network como sistema de pagamento, que facilita a transação e também torna um pouquinho mais barata. Ou seja, até mesmo para esse problema do Bitcoin, da rede estar sendo totalmente utilizada, existem outras soluções que vão aparecendo ao longo do tempo para solucionar esse problema de escalabilidade da rede. Tá, prosseguindo um pouquinho com a história, então com a popularização do Bitcoin acabaram aparecendo outras criptomoedas tentando solucionar outros problemas do mundo. Ou talvez até mesmo os mesmos problemas, só que de formas distintas e talvez tentando melhorar as ideias do Bitcoin.
como por exemplo a cripto Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, que são algumas bem conhecidas aí no mercado. E não existem só essas, existem milhares e milhares de criptomoedas sendo criadas todos os dias. E muitas delas também são usadas como forma de golpe. Então é sempre bom tomar muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, o Bitcoin, não existe esse problema de ser um golpe, por exemplo. Porque o próprio criador, ele se desfez da sua autoridade que ele tem no projeto. Ou seja, quem manda no projeto hoje são as pessoas. São todas as pessoas que usam a rede, são todas as pessoas que detêm Bitcoin. As pessoas cuidam do seu próprio dinheiro, não uma pessoa supervisionando tudo. E esse é um dos maiores recursos e o que mais traz investidores ao Bitcoin, que é exatamente a descentralização. Então eu vou comprar só Bitcoin então. Cuidado para não ficar também com a mente um pouco fechada em relação a isso. Existem várias criptomoedas, porque algumas delas estão solucionando outros problemas que o Bitcoin não se propôs a resolver. Então a tecnologia blockchain, ela pode englobar várias coisas, solucionando vários problemas na sociedade. Como por exemplo, através dos contratos inteligentes, você conseguir manter na sua carteira digital, manter a validação de assinar um contrato, registrar aquisições, ou então até mesmo manter no seu nome, ou então no caso na sua carteira, a posse de algum bem físico, que seria por exemplo uma ação tokenizada de uma empresa. Como se você comprasse uma ação da bolsa, só que ela na forma de tokens dentro da sua carteira digital. Tá, mas outra ideia é, por exemplo, e se eu criasse uma criptomoeda e eu vendesse como se fossem ações de uma empresa eólica minha? Eu lancei uma empresa eólica e eu quero comercializar as ações delas em forma de criptomoedas na blockchain. Então eu vou vender as minhas moedas e eu posso até mesmo distribuir dividendos para os acionistas. E essa ideia ajuda a financiar projetos de infraestrutura, energia, pesquisas, construções, entre outros. Existe até mesmo um caso aqui no Brasil de uma empresa que lançou um ICO, ou seja, uma oferta inicial de moedas no mercado, para financiar as aquisições dela no meio rural. Tá, e com tudo isso que eu apontei aqui para você, agora os bancos, com medo de ficar para trás, também estão investindo milhões e bilhões em cima de tecnologia e pesquisa em cima de blockchains. Porque eles sabem que, muito provavelmente, as pessoas vão querer e vão aderir a essa forma de tecnologia, que vai trazer muitos benefícios à humanidade. Caraca, então, pô, bom demais, só tem ponto bom. Mas acabou por aí, né? Não tem mais nada não, que já tem muito recurso, que traz muito benefício pra mim. É só isso? Calma aí, tem mais benefícios. Lembra que eu falei um pouquinho mais cedo que Bitcoin e criptomoedas, blockchains, podem ajudar na liberdade de expressão? Pois é, sabe o Facebook, YouTube, Instagram, que fica lendo você e fica empurrando anúncio para você consumir mais e mais, tentando te ler, tentando te entender e às vezes entende você melhor do que você mesmo? Com as blockchains é possível criar um ambiente que você não seja monitorado e rastreado e possibilita também com que você não possa ser censurado. Vou dar um pequeno exemplo. Houve um caso de uma estudante na China em que ela sofreu abuso sexual e ela foi censurada pelos diretores da faculdade. Então, com isso, ela fez uma transação em uma moeda chamada Ethereum e no meio da transação ela escreveu contando tudo o que aconteceu. E por conta de 15 centavos de dólar que ela pagou nessa transação, ela conseguiu deixar eternizada a mensagem dela naquele bloco, naquela transação. Então, outro ponto super positivo que eu posso falar aqui é a privacidade e a liberdade de expressão. E sim, esse é só o começo. Daria pra eu ficar falando dias e dias aqui pra vocês tudo que existe e ainda assim me faltaria tempo. Existem várias tecnologias sendo criadas, vários problemas sendo solucionados por causa disso. E pode trazer inúmeras soluções para a humanidade. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo um documentário chamado Criptopia. Vai te ajudar a ter uma basezinha um pouco melhor para o seu conhecimento. Apesar de que, ainda assim, se você quiser estudar sobre isso, vai ter que demandar bem mais tempo, muitos mais documentários, muitos mais estudos, ler muito. E se você quiser se aprofundar muito nisso, porque conteúdo é o que não falta. Mas então, quando que o Bitcoin vai começar a valer $1 milhão? Fala aí nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui e investe aí.